Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos el género textual crónica. Vamos a la introducción. Entonces, la crónica es ampliamente utilizada en textos cotidianos publicados por revistas, periódicos, blogs. La crónica forma parte de una redacción sencilla y de fácil comprensión. Además, acerca el texto al lector. Pero, ¿sabes qué es la crónica? ¿Cuáles son sus características y sus tipos? ¿Sabes cómo usar uma crônica? Vamos para o português. Nessa introdução, veremos um pouquinho como funciona a crônica, ok? Ela é amplamente utilizada em textos cotidianos publicados em revistas, jornais, blogs, tá? A crônica faz parte de uma redação simples. É um texto simples, tá? E de fácil compreensão. Além disso, aproxima o texto do leitor. Porém, você sabe o que é uma crônica? Quais são as suas características? Quais são os tipos, as suas funções? Você sabe como usar uma crônica ou como elaborar uma crônica? Então, nós vamos ver as suas características e algumas outras partes no decorrer desta aula, ok? Vamos para o próximo slide. Concepto de crónica. ¿Qué es crónica? La crónica es el tipo de texto que aborda hechos cotidianos en una narración breve y se ubica entre el periodismo y la literatura. Ampliamente encontrado en medios como revistas, periódicos y radio. Tiene como objetivo realizar un análisis crítico de situaciones cotidianas, permitiendo al lector reflexionar sobre ese tema. Debido a que tiene un texto más simple y se usa para escribir hechos cotidianos, la crónica facilita el acercamiento del lector como una conversación entre amigos, haciendo que la lectura sea liviana y divertida. Por lo general, las crónicas tratan temas comunes, como por ejemplo, los temas que están en la boca del pueblo, presenta una crítica de una forma o de una manera objetiva, sin muchos detalles y muchas veces fuera de los estándares textuales a los que estamos acostumbrados. En definitiva, la crónica puede entenderse como un retrato verbal particular de hechos urbanos y aunque no es una regla, la crónica relata de hechos de manera diferente y sea de manera artística o tono crítico ou com humor. Vamos para o português? Então, o que é a crônica? Desculpa aí, gente. Então, a crônica é um tipo textual, né? Lembrando que na aula passada nós falamos sobre gêneros e tipos. Então, a crônica é um tipo textual que aborda fatos cotidianos. É uma narração breve, né? E que ela está situada entre o jornalismo e a literatura, ok? Então, é amplamente encontrado em meios como revistas, jornais, rádio, tá? E tem como objetivo realizar uma análise sobre um determinado tema. Então, pelo fato de ter um texto mais simples, né? E que permite com que o leitor faça reflexão ou reflita sobre o tema que está sendo tratado, ok? Então, a crônica, ela descreve fatos cotidianos, né? E facilita a aproximação do texto ao leitor, tá? É como se fosse mais uma conversa entre amigos. Então, fazendo com que a leitura seja mais leve e mais descontraída, uma leitura mais divertida. No geral, as crônicas tratam de temas comuns
tá? Temas que estão na boca do povo. Apresentando, por exemplo, uma crítica de uma forma bem objetiva, tá? Sem muitos detalhes. Quando se trata de um texto objetivo, ele não vai ter muitos detalhes. Então, sem muitos detalhes, é uma crítica objetiva, tá? E muitas vezes ela é fora dos padrões do que se espera que seja um texto, tá? Um texto, um tipo textual, ok? Fora do que se espera que seja um tipo textual. Então, acontece que pode ser um retrato verbal particular, ou seja, um ponto de vista de como a pessoa vê as coisas, né? Fatos que aconteceram na cidade, fatos urbanos, e não é uma regra. Porém, a crônica relata fatos de forma diferente, tá? Já seja de forma artística ou em tom de crítica, ou também pode ser um tom de humor, ok? Então, essas são as características dentro do conceito do que é a crônica. Vamos para o próximo slide. Vamos para as características específicas da crônica. Las características. ¿Cuáles son las características de la crónica? Dado que ocupa de cuestiones cotidianas y fácticas, la crónica es de corta duración. ¿Okay? Eso significa que el tema que nos ocupa hoy no será el mismo de mañana. Aspecto similar al periodismo, ya que los dos buscan inspiración en los hechos en la vida cotidiana. Generalmente, la crónica o las crónicas tienen un lenguaje simple y espontáneo, ubicado entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Eso ayuda al lector a identificarse con el cronista, que acaba divirtiéndose como el portavoz del lector. Mira, ¿cuáles son las principales características de la crónica? Nosotros en la crónica tenemos redacción de textos breves y fáciles de entender. Tiene lenguaje sencillo, narra situaciones cotidianas, el uso de pocos caracteres, a veces ninguno, carácter crítico sobre conductas y situaciones, el uso del humor crítico, irónico o sarcástico y sigue un tiempo cronológico específico. Vamos para o português? Então, quais são as características da crônica? Dado que a crônica lida com questões cotidianas, né, e fatos que aconteceram, a crônica é de curta duração, tá? Isso significa que o tema que você vai ler hoje não vai ser o mesmo que você vai ler amanhã, tá? É o tema periodístico que seria jornalístico, tá? O que você leu hoje no jornal não vai ser a mesma notícia de amanhã. Já temos outros fatos, outros acontecimentos. Então, a crônica segue essa regra de não ser um texto muito longo, de não se prolongar de um dia para o outro ou de uma sessão para a outra, tá? Então, geralmente, as crônicas têm uma linguagem simples e espontânea, tá? Ela se situa entre a linguagem oral e a linguagem escrita, é algo mais descontraído, tá? Então, isso faz e ajuda o leitor a se identificar com o cronista, com a pessoa que o escreve, tá? Então, os dois, tanto o cronista quanto o leitor, na hora de ler o texto, eles acabam se divertindo nessa interação, ok? Então, vamos para as características da crônica, tá? Na sua redação são textos breves e fáceis de entender. Tem uma linguagem muito simples, tá? Narra situações cotidianas, tá? O uso de poucos caracteres, que são pouca escrita, pouca letra, tá? E tem caráter crítico sobre condutas e situações. Também característica da crônica o uso do humor crítico, irônico e sarcástico, tá? Então, última característica, segue um tempo cronológico específico, lembrando que não traz de ontem para hoje, ok? Vamos para o próximo slide? Então, tipos de crónica. Nosotros tenemos la crónica descriptiva, la crónica narrativa,
la crónica de ensayo, crónica narrativo-descriptiva, crónica humorística, crónica lírica, crónica poética, periodística, histórica, ensaio e filosófica, ok? Vamos para o português. Os tipos de crônica, nós temos a crônica descritiva, narrativa, de ensaio, narrativo-descritiva, humorística, lírica, poética, jornalística, histórica, o ensaio e a filosófica, tá? Então, vamos para os exercícios. A practicar los ejercicios. Contesta cada una de las preguntas abajo de acuerdo con las informaciones que vimos durante el decorrer del aula. 1. La crónica tiene sus propias características, su propia forma de utilizarla. Llevando esto en consideración, la crónica se trata de, marca con una X la respuesta correcta, ¿ok? 1. Un tipo textual. 2. Un género textual. Segunda pregunta. Mencione características, 3 características de la crónica. Y tercera pregunta. Marca la alternativa que solo demuestra tipos de crónica. ¿Ok? A. La ironía, la risa, la especificación. B. La crónica humorística, lírica, poética. C. La carta, la redacción, la ironía. D. La lírica, el poema o la carta. Y E. La crónica poética, la crónica lírica y la risa. Vamos a la corrección. Questão 1. A crônica tem as suas próprias características e sua própria forma de ser utilizada. Levando isto em consideração, a crônica se trata de, marque com um X, a alternativa ou a resposta correta, ok? A crônica se trata de um tipo textual ou um gênero textual? A resposta correta é a opção 2, um gênero textual, ok? 2. Mencione 3 características da crônica. Vamos lá. Redação de textos breves e fáceis de entender. Outra característica, tem uma linguagem simples. E outra característica, narra situações cotidianas, ou seja, do dia a dia. 3. Marque a alternativa que demonstra somente tipos de crônica. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, porque demonstra crônica humorística, crônica lírica e crônica poética. Ok? Considerações finais. Vamos ao espanhol? ¿Para qué sirve la crónica? Por tener un carácter periodístico, y presentar textos que narran y reflejan la vida cotidiana, las crónicas sirven para realizar una crítica con la intención de provocar una reflexión en el lector sobre un determinado tema. Los buenos cronistas son aquellos que logran percibir en su vida cotidiana impresiones, ideas ou visiones de la realidade que não foram percebidas por todos. Vamos para o português? Então, nas considerações finais, nós temos um questionamento. Para que serve uma crônica? Vamos responder. Por ter um caráter jornalístico, né, por apresentar essa característica, né, os textos narram e refletem a vida cotidiana, tá? As crônicas servem para realizar uma crítica com a intenção de provocar a reflexão. Então, um bom cronista, né, ele vai perceber na vida cotidiana ideias, visões da realidade que não foram percebidas pelas outras pessoas. Então, levando isso tudo em consideração, isso tudo se trata da crônica, ok? Então, para esta e outras aulas, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Então, hasta la próxima.